Estamos de volta com o terceiro bloco do Guajará Notícias, agora falando de esportes. Voleibol. A seleção brasileira masculina de vôlei amargou neste domingo o sexto vice-campeonato na Liga Mundial. Em Cracóvia, na Polônia, o time nacional foi superado pela Sérvia por 3-0, 25-22, 25-22 e 25-21 em seu último grande teste antes da estreia nos Jogos Olímpicos em 7 de agosto. Vamos aí torcer para que a nossa seleção de voleibol consiga melhores resultados na Olimpíada que está por começar aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. GP de Toronto da Fórmula Indy. Will Power, piloto da equipe Penske, venceu neste domingo o GP de Toronto na 11ª etapa da temporada 2016 da Fórmula Indy. Hélio Castro Neves, companheiro de equipe de Power, ficou em segundo, seguido por James Ratcliffe da Schmidt Peterson na terceira posição. Tony Kanaan, que largou da 12ª posição, chegou a liderar a prova, mas recebeu a bandeirada quadriculada na 4ª posição. O japonês Takuma Sato e o russo Mikhail Aleshin fecharam o top 6. Campeonato Brasileiro. A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro teve os seguintes jogos. Botafogo e Flamengo empataram em 3-3, o Santos venceu a Ponte Preta por 3-1, o América Mineiro perdeu para o Santa Cruz por 3-0, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 2-0 e no grande clássico, o clássico Corinthians e São Paulo terminou empatado em 1-1. O Clube Atlético Paranaense empatou com Vitória da Bahia em 1-1. O Figueirense, no jogo contra a Chapecoense, também o jogo terminou em 1-1. No clássico Internacional e Palmeiras, o Palmeiras venceu o Inter, fora de casa, por 1-0. O Sport Recife venceu o Grêmio por 4-2. A 15ª rodada é concluída hoje com o jogo Atlético Mineiro e Curitiba. A classificação do Campeonato Brasileiro é a seguinte: em primeiro lugar, o Palmeiras com 32 pontos, em segundo, o Corinthians com 29, em terceiro, o Grêmio com 27 pontos, em quarto, o Santos com 26 pontos. Em quinto lugar, Atlético Paranaense com 24 pontos, Flamengo com 24 pontos em sexto, Ponte Preta com 23 pontos em sétimo, o São Paulo com 22 pontos na 8ª colocação, o Fluminense com 21 pontos na 9ª colocação e o Internacional em 10º lugar com 20 pontos. O Atlético Mineiro na 11ª colocação com 20, em 12º Vitória da Bahia com 19, em 13º a Chapecoense com 19, em 14º Santa Cruz com 17, o Botafogo do Rio de Janeiro em 15º lugar com 17 pontos. O Figueirense ocupa a 16ª posição com 16 pontos. O Sport Recife na 17ª colocação com 15 pontos, o Cruzeiro na 18ª com 15 pontos, na 19ª colocação o Coritiba com 15 pontos e na 20ª colocação o América Mineiro com 8 pontos. Sport, Cruzeiro, Coritiba e América Mineiro ocupam a zona do rebaixamento, ou mais conhecida como zona da degola. No nosso quadro Entretenimento, vamos indicar para você o filme O Doador de Memória. Em uma pequena comunidade que vive em um mundo aparentemente ideal, sem doenças nem guerras, mas também sem sentimentos, uma pessoa é encarregada a armazenar estas memórias,
de forma a poupar os demais habitantes do sofrimento e também guiá-los com sua sabedoria. De tempos em tempos, esta tarefa muda de mãos e agora cabe ao jovem Jonas, que precisa passar por um duro treinamento para provar que é digno da responsabilidade. What do you think would happen if you skipped your morning injection? I cannot prepare you for what's going to happen. There's something missing from our lives. Something that has been stolen. When people have the freedom to choose, they choose wrong. Vamos ficando por aqui com o Guajará Notícias de hoje. Amanhã, às 18h55, estaremos de volta com mais informações da nossa cidade e também de todo o território nacional, de todo o Brasil e também notícias internacionais. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.